Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, então essa aqui é uma aula introdutória sobre óptica geométrica. Nessa aula nós vamos falar sobre algumas propriedades da luz, como ela se comporta, como ela interage com a matéria, enfim, toda essa parte introdutória antes de falar sobre espelhos esféricos e tudo mais. Então, primeira coisa, qual é a propriedade da luz? Existia na verdade uma discussão centenária, tá? Até milenar, sobre a propriedade da luz. O que seria a luz? Ela seria uma onda ou ela seria formada por partículas, tá? A ideia hoje é que a luz, segundo os descobrimentos da mecânica quântica e os estudos que se avançaram, principalmente depois da chegada do século XX, entende-se hoje que a luz se comporta das duas formas. Ela se comporta como uma onda, porque alguns experimentos mostram esse comportamento ondulatório, mas ela também tem um comportamento corpuscular, também tem um comportamento de partículas, e isso dentro de alguns experimentos que foram feitos. Não vou entrar aqui nesses experimentos, porque eles são muito densos, muito complexos, seria um outro assunto, mas é importante que você entenda que a luz ela é formada por partículas que hoje nós chamamos de fótons, e o fenômeno luminoso, ele se comporta das duas formas. Ele se comporta como onda e se comporta como partícula. E isso é uma loucura da mecânica quântica que é melhor a gente não tentar entender agora, ok? Mas você precisa entender isso. Então existe uma grande discussão. Newton entrou nessa discussão, Huygens entrou nessa discussão. Existe uma série de cientistas que discutiram isso ao longo da vida, e alguns achavam que era só onda, alguns achavam que era só partícula. E alguns experimentos que foram sendo feitos aí, principalmente no final do século XIX e no começo do século XX, mostrou que ela se comporta das duas formas, beleza? Então, seguindo o nosso assunto aqui. É que eu apertei o botão errado. Bom, então vamos lá. Algumas representações de raios de luz, tá? Então entenda-se primeiro que raios de luz não existem, tá? Raios são representações de como ela se comporta, de como a luz se espalha. Então nós imaginamos a luz como fontes que emitem raios para todas as direções, só que na verdade não são raios, os raios são representações, ok? Então nós temos aí três tipos diferentes dessas representações. Ou ela é convergente, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, convergente, ou seja, os raios convergem para um único ponto. Então imagina que toda a luz se concentra num único ponto. Ou então nós temos aqui um foco divergente, que é quando a luz parte de um único ponto para outros pontos. Ou então ela pode ser um foco de luz paralelo, tá? Ela pode ter um foco colimado aí, concentrado e paralelo. Então vamos ver exemplos práticos sobre isso. Imagina, você já viu aquela brincadeira que o pessoal tem de queimar papel usando lente? Você está no sol, coloca ali a lente no sol, e aí essa lente faz com que os raios de sol, com que a luz do sol se concentre ou converja, né? Que aconteça uma convergência para um único ponto, e aquela energia do sol acumula ali e começa a queimar a folha. Jamais coloque seu dedo naquele pontinho luminoso aqui, ó, senão você vai perder, vai ter uma queimadura fria no seu dedo, tá? Então esses são exemplos de raios de luz convergentes. O divergente podemos usar como exemplo uma lanterna, né? Uma lanterna no escuro, quando você abre, né, você tem esse raio aberto, esses raios que se abrem e se espalham. Perceba que nós temos aqui uma divergência, raios de luz saindo de um ponto único, ali que é onde está a lâmpada da lanterna, indo para vários pontos. Esse é o divergente. E finalmente o paralelo. Paralelo nada mais é do que o único exemplo prático e simples de você entender são os lasers, né? Os lasers são uma espécie de luz que os raios de luz estão todos colimados, estão todos ali na mesma fase, bonitinho, e todos concentrados, por isso que eles se propagam assim de forma meio paralela, literalmente paralela, tá? Por isso que você vê aquele raio mesmo. Por isso que o raio laser é chamado de raio, porque a concentração das luzes de forma paralela forma realmente um raio que você consegue enxergar, tá? Então o laser a gente pode falar que realmente é um raio, tá? Porque na verdade é uma luz concentrada de forma paralela. Beleza.
sobre as fontes de luz, tá? Nós temos dois tipos de fontes de luz. Ou nós temos uma fonte primária, ou nós temos uma fonte secundária. A grande diferença entre elas é a seguinte: a fonte primária, tá, representada aqui pelo meu número 1 aqui, são fontes que emitem luz própria, são fontes que emitem luz de alguma forma e não refletem. Então vamos lá, as estrelas, principal exemplo, a principal tipo de lâmpada do universo são as estrelas, elas emitem luz por causa da fusão nuclear que está acontecendo ali, a quantidade absurda de energia que é liberada. Então essa luz que as estrelas emitem, na verdade, são parte da energia da fusão que está sendo dissipada, que está sendo desperdiçada. É isso aí. As lâmpadas, sejam elas incandescentes, sejam elas de LED, sejam elas fluorescentes, tá? Elas emitem luz própria, então elas são uma fonte primária de luz. E temos aí a bioluminescência. Alguns animais emitem luz. Por exemplo, os vagalumes. Existem muitos peixes que moram em regiões muito profundas que também emitem luz própria. Então são fontes primárias. As fontes secundárias é todo o corpo que reflete luz. Então planetas, satélites. À noite a Lua ela ilumina de certa forma um pouquinho a Terra, mas ela não tem luz própria, ela é uma rocha. O que ela faz? Ela reflete a luz do Sol. Então ela é uma fonte secundária de luz. E tudo aquilo que eu consigo enxergar, todo objeto opaco, está funcionando naquele momento como uma fonte secundária de luz, porque está refletindo luz, por isso que eu estou conseguindo enxergar. Então se você está num quarto escuro, está tudo escuro, você não enxerga absolutamente nada. Quando você liga uma luz, você consegue enxergar os objetos. Por quê? Porque a lâmpada naquele momento está sendo uma fonte primária, e quando essa luz reflete nos objetos, aqueles objetos estão trabalhando, estão funcionando com uma espécie de fonte secundária. Na verdade, é uma fonte secundária de luz. Os espelhos são um exemplo interessante de fonte secundária. Se você liga qualquer foco de luz ali num espelho, ele começa a refletir tudo que está em volta. Então ele é uma fonte secundária de luz, porque ele não emite luz, mas ele reflete tudo aquilo que está em volta dele. Beleza? Essas foram as fontes de luz. Alguns fenômenos, tá? Então existem vários fenômenos ondulatórios. Mas os três principais, quando se trata de ondas de luz, tá? São a reflexão, são a absorção e a transmissão, ou também conhecida como refração. O que a reflexão é? Nada menos é do que quando raios de luz batem em um meio que não é transparente e esse objeto reflete essa luz, tá? Então, o espelho é o melhor exemplo, né? Se você colocar um raio laser no espelho, você vê o raio batendo e voltando. Então, esse é um dos fenômenos que a luz sofre, fenômeno da reflexão. Existe o fenômeno da absorção. Então, os objetos são capazes de absorver parte da luz que bate neles, parte da luz que entra em contato com esses objetos. E essa luz ela é absorvida em forma de calor, ela é absorvida em forma de energia térmica. Então, a energia dos fótons que batem neste objeto são transferidos para as moléculas, para os átomos deste corpo, tá? Então, esse é o fenômeno da absorção. E nós temos o fenômeno da transmissão, que é quando a luz atravessa um meio transparente, atravessa um copo, um vidro, uma chapa transparente, uma chapa translúcida. Nós vamos entender o que é isso daqui um pouquinho. Esse é o fenômeno da transmissão, o fenômeno da refração. Em relação à reflexão, nós temos dois tipos diferentes, que é a reflexão regular, tá? Como está aqui. Então é quando os raios incidentes batem numa superfície plana, lisa, sem rugas, sem deformidades. Então esse raio bate e reflete perfeitamente, com os ângulos perfeitos, todos alinhados. É o caso do espelho. Por que a gente consegue enxergar perfeitamente as coisas no espelho? Porque pelo fato dele ser liso, dele ser uma superfície lisa e plana, as reflexões que acontecem nele são reflexões regulares. Agora, quando a luz bate em um objeto, em uma superfície rugosa, irregular, cheia de deformidades, seja ela um espelho, de repente o espelho todo quebrado, trincado, riscado, não sei, ou então uma parede, aquelas paredes que são todas chapiscadas, que tem pedras, enfim, todo e qualquer objeto que seja rugoso, então esses raios vão bater e refletir com ângulos irregulares.
E é por causa disso, por causa dessa reflexão aqui irregular ou difusa, que a gente consegue perceber as profundidades dos objetos, as texturas, exatamente por causa dessa diferença de ângulo dos raios incidentes e raios que são refletidos, tá bom? Então esses são os 3 principais fenômenos. Existem outros. Tem o fenômeno da polarização, tem o fenômeno da difração, mas nós vamos focar nesses 3 aqui nessa aula. Vamos lá, agora em relação aos meios, tá? Como os meios se comportam quando recebem luz, quando eles recebem interação da luz. Então nós temos 3 tipos de meios. Nós temos o meio transparente, o meio translúcido, parece que são a mesma coisa, mas não são, e o meio opaco. Então o meio transparente é aquele que permite que a luz passe por ele sem nenhuma deformidade, sem prejudicar a transmissão da imagem que está do lado oposto. Um exemplo, os óculos. Você coloca o seu óculos, inclusive estou com o meu aqui. Quando você põe o óculos, você consegue enxergar exatamente o que está acontecendo do outro lado. Você consegue enxergar os objetos com muita nitidez, aliás, até com mais nitidez, né? Porque a ideia é essa. Mas o fato é que a luz atravessa essa lente sem deformar as imagens. Você consegue ter uma imagem real do que está do outro lado da lente. Quando o meio é translúcido, isso não acontece, tá? Acontece a tal da refração difusa também, né? A gente não chama de refração difusa, mas o fato é que os raios são... Eles não conseguem transmitir exatamente o que está do outro lado do vidro. Você percebe que tem luz passando de um lado para o outro. Então imagina uma janela com um vidro trabalhado. Quando amanhece, você percebe que tem sol do outro lado, mas você não consegue identificar o que tem do outro lado. Você não consegue ver se tem árvore, se o céu está azul. Você não consegue definir nada. Você vê a luz passando, mas não há definição. Esse é o meio translúcido. E nós temos o meio opaco, que é aquele meio que a luz não atravessa, ela reflete. Eu coloquei aqui como exemplo uma cortina vermelha fechada. Você não consegue ver o que está do outro lado. Aliás, a função da cortina é exatamente essa. É oferecer um meio opaco para que a luz não atravesse a janela, que é transparente. Ok? Existem cortinas que são translúcidas. Ela é uma espécie de véu, uma espécie de tule, né? É um tecido que deixa passar a luz, mas não com tanta nitidez. Então você diminui a luminosidade e não permite que quem está fora veja o que está acontecendo dentro, tá? Então esses são os meios. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. É importante também dizer que nos meios transparentes e translúcidos ocorre sempre o fenômeno da refração ou o fenômeno da transmissão, como havíamos visto no slide anterior. Nos meios opacos sempre vai acontecer o fenômeno da reflexão e em ambos acontece o fenômeno da absorção. Aí vai depender muito das cores desses meios aí. Então aqui mais exemplos, tá? Então o vidro de janela transparente. Olha só o meio transparente, eu consigo ver exatamente o gatinho do outro lado do vidro. Com todos os seus detalhes, com todas as nuances do pelo, do olho. Você vê perfeitamente até a cor do pelo, tá? Ou meio translúcido, como exemplo, temos o box de banheiro. Quando você começa a tomar banho, por causa do vapor de água, o vapor de água acaba embaçando o box quando ele é de vidro, não é verdade? Então o que acontece? Ele acaba se tornando translúcido. Quem está do outro lado do box vê que tem uma pessoa lá dentro, consegue até enxergar mais ou menos a pele da pessoa, tá vendo aqui, ó? Mas ela não consegue enxergar com detalhes o olho da pessoa. Olha só o rosto, dá para ver que ela tá com o cabelo enrolado aqui numa toalha, dá para ver mais ou menos que é uma mulher, né? Mas não dá para ver com certeza como é que é a boca, como é que é o nariz, como é que são os olhos. Não dá para ver com nitidez a fisionomia dessa mulher, mas dá para saber que é uma. Então esse é o meio translúcido. E essa é a parede opaca, ó. Não dá para ver o outro lado do gatinho. Eu vejo um lado, porque a luz está refletindo e passando, mas ó, a parte do gato que está atrás da parede, eu enxergo porque a parede é um meio opaco e aí só acontece o fenômeno da reflexão. Cores, vamos lá. O que são as cores? Como é que a gente percebe as cores, tá? As cores, na verdade, são ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética, apesar de se comportar como partícula em alguns casos. E sabe o rádio? O rádio que transmite o seu programa favorito de TV, que transmite a sua música favorita no rádio. Não sei nem se vocês têm costume de ouvir rádio, né? Até hoje. Eu ainda ouço, né? Minha geração ainda ouve rádio, talvez a de vocês não ouçam, mas enfim. O rádio da polícia, o rádio do exército, o rádio da astronomia.
As micro-ondas, tá? Parte da internet é transmitida em micro-ondas, o sinal da internet. Ou micro-ondas lá da sua cozinha também, tá? Usa luz lá dentro, o que acontece são ondas de luz que vão chacoalhar lá as moléculas de água e vão aquecer o alimento, tá? Não vamos entrar aqui no funcionamento do micro-ondas, porque não é esse o assunto. Aí tem o infravermelho, que é usado no controle remoto, para fazer o controle remoto funcionar. Na astronomia, o infravermelho é muito usado. Para aquelas câmeras térmicas, usa o infravermelho, porque o infravermelho é a onda eletromagnética que transporta calor, tá? Então, quem transporta calor no vácuo é luz, né? Senão, como é que o calor do Sol ia chegar na Terra, se é vácuo, né? O calor do Sol chega à Terra por meio de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Aí vem a luz visível. Então, a luz, as cores que nós enxergamos, gente, é luz, é uma faixinha minúscula de luz, tá? De frequências de ondas de luz, que compõem praticamente todas as 16 milhões, eu não sei quantas mais mil cores que nós conseguimos enxergar, que os nossos olhos conseguem enxergar, aqueles que não têm daltonismo, tá? Então, ó, ela começa, perceba que nós temos infravermelho, logo depois começa a primeira corzinha lá da parte inferior é a vermelha, tá? E aí começa o vermelho, vem para o alaranjado, vem para o laranja, vem para o amarelo, vem para o verde, vem para o azul, depois vem para o ciano, né? Uma cor, é um azul entre o azul e o violeta, e finalmente o violeta. Se você prestar atenção nisso aqui, você está vendo o quê? As cores do arco-íris, é exatamente isso, tá? A luz do Sol, gente, ela não é amarela, ela é branca. Se você entrar em órbita e olhar para o Sol, você vai ver que ele é verde com leve pico de... que ele é branco com um leve pico de verde. Porque o Sol emite infravermelho, calor, toda a faixa de frequência de luz visível que nós conseguimos enxergar, e ainda emite um pouquinho de ultravioleta. Um pouquinho não, um pocão, né, de ultravioleta. Por isso que você tem que usar protetor solar, porque o ultravioleta já prejudica a pele, pode ionizar elétrons da nossa pele, pode provocar câncer de pele, tá? É perigoso. Então isso aqui que você está vendo são as cores do arco-íris, e as cores do arco-íris são todas as cores que podemos ver. Ah, mas como é que... Aí as outras cores que estão aqui? São combinações dessas 7 cores do arco-íris aí, tá bom? Então os nossos olhos recebem essa cor, e os nossos receptores aqui, os cones, os bastonetes, eles que fazem a emissão, tá, de sinal para o cérebro, para nós identificarmos essas cores aí, tá bom, gente? Então aí depois vem o ultravioleta, depois vem o raio-x, que é lá das tomografias, das chapas lá quando você quebra o braço, radiografia, né, quando você quebra braço e perna e tudo mais, tá? Quando você vai fazer exames diagnósticos por imagem. E temos os raios gama, tá? Que são os raios dos decaimentos radioativos, são os raios que estão abundantemente sendo emitidos no espaço, tá? Pelos quasares, pelos pulsares, pelas estrelas de nêutron, pelas supernovas, enfim, todas as catástrofes cósmicas emitem uma quantidade absurda de raio gama, e esse raio é altamente mortal. As explosões nucleares também, esses raios são emitidos, eles são mortais. Quem não morre da explosão acaba morrendo com câncer generalizado dias depois, tá? Por causa dos raios gama, que são extremamente energéticos. Eles, para vocês terem ideia, eles alteram o nosso DNA, se você estiver em contato com eles, tá? Mas você precisa entender aqui que a luz que nós enxergamos, as cores que enxergamos, é uma faixa pequenininha de luz dentro de todo o espectro eletromagnético aqui, beleza? Então vamos lá. Como é que nós percebemos as cores? Da seguinte forma, 2 formas, ou por reflexão seletiva ou por refração seletiva. A reflexão, então imagina o seguinte, toda a superfície que você enxerga azul, ela está pintada com um pigmento que tem a capacidade de absorver todas as cores. Então imagina a luz branca do Sol chegando, tem todas as frequências ali, todas, tá? Do vermelho ao violeta tá tudo ali, essa luz do Sol que entra na tua janela, tá bom? Então quando ela bate numa superfície azul, o que ela faz? Ela absorve todas as cores e reflete somente azul. Por isso que você enxerga a sua camiseta azul, tá? O que acontece quando bate no amarelo? A mesma coisa, ela absorve todas as frequências e emite somente o amarelo, e assim por diante. Quando bate numa superfície branca, ó, tô fazendo uma propaganda aqui, tá? Ô Vans, manda o cascalho aí. Mas
por que que você está enxergando minha camiseta branca? Porque a luz branca do sol está chegando e ele está emitindo todas as frequências de volta e absorvendo muito pouquinho. Por isso que no dia de calor usar camiseta branca é mais fresquinho, esquenta menos. Porque a camiseta branca absorve quase nada de luz, ela reflete tudo. Todas as frequências que chegam, ela reflete, tá? E aí a gente chega na ideia do preto. O preto faz o quê? Absorve tudo e não reflete quase nada. Então o preto é quase que ausência de cor, praticamente ausência de cor. Então, estar num carro preto num dia de calor é um inferno, né? Você tem que ligar o ar-condicionado no último. Por quê? Porque a lataria preta do carro, ainda que seja metálica, ela absorve muito mais do que a lataria branca, tá? Tem a ver com física isso. Então, já sabe, se você é calorento, não compre carro preto, compre carro branco. Tá vendo? Física serve para alguma coisa. E tem a refração seletiva, que são aqueles filtros, né? Então você pega lá, não tem aquele um óculos que tem um filtro vermelho, tem lá um papel celofane, tem lá uma espécie de plásticozinho vermelho. Então quando você coloca ele, fica tudo vermelho. Por quê? Porque ele absorve todas as frequências que não são vermelhas e deixa refratar, deixa transmitir somente a vermelha. Aqueles óculos meio amarelados, sabe? Aqueles meio azulados, quando você põe, né? Você enxerga tudo azulado, tudo amarelado, tá? Por causa da refração seletiva. Um copo colorido, aqueles copos transparentes coloridos, você põe na frente do olho e você percebe que isso acontece. Então é assim, esse é o mecanismo de percepção e transmissão de cores, tá? Como a luz transmite as cores. Então quando você está na sala de aula e você olha para a luz verde, aquela luz está o quê? A tinta daquela luz está absorvendo todas as frequências e refletindo, deixando que volte somente a verde, beleza? Então como é que é a composição das cores aqui? Ó? Perceba que nós temos 3 cores básicas, o vermelho, o azul e o verde. E todas as outras surgem da mistura delas. Ah, mas não era tudo branco? Sim, ó. Se eu misturo todas as cores, eu tenho luz branca, que é o que acontece com o sol, tá? Então perceba, o vermelho com verde dá amarelo, azul com vermelho dá magenta, azul com verde dá ciano, e assim vai. Aqui nós temos, ó, 3 lâmpadas aqui no fundo, ó. Essa foto aqui do CREF, tá? Tem 3 lâmpadas aqui no fundo. Uma lâmpada vermelha, uma lâmpada verde e uma lâmpada azul. Então, conforme elas estão emitindo aqui, perceba que a parede está branca. Mas perceba que nós temos aqui, ó, conforme a luz interage com os corpos aqui, cria sombras, as sombras vão se misturando, dependendo da distância dos objetos, ó. As luzes vão se misturando e gerando as outras cores. Olha que legal, né? Pretendo um dia fazer um vídeo mostrando isso, que é bem interessante, ou até fazer em sala de aula mesmo, tá? Então tá aqui uma foto prática vendo as cores acontecerem aí. Estamos quase chegando no final do nosso vídeo, tá? Então agora aqui 3 princípios da óptica geométrica que falam sobre a propagação da luz, como é que a luz se propaga, tá? Vale primeiro também ressaltar que a luz ela se propaga no meio, ela se propaga no ar, ela se propaga por meios transparentes, mas ela também se propaga no vácuo, ela se propaga num ambiente onde não há matéria. Por isso que você consegue enxergar a luz das estrelas, a luz do sol, tá? A luz refletida dos planetas, porque a luz se propaga no vácuo, tá? Coisa que o som, por exemplo, não se propaga, tá? Se você conseguisse entrar no espaço, é claro que se você estiver no espaço sem o traje, você vai morrer por causa do vácuo. Mas se você conseguisse gritar lá no espaço, porque a onda sonora não se propaga. A luz se propaga. Se você acender uma lanterna no espaço, essa luz vai se propagar. Então, ó, 3 princípios importantes da propagação da luz. A luz sempre se propaga em linha reta. Propagação retilínea da luz, tá? A luz não faz curva, a não ser que ela troque de meio. Passe do ar para a água, da água para um vidro ou coisa desse tipo. Aí ela faz uma ligeira curvinha, tá bom? Faz uma deflexão, que depois em refração vai ser estudado. A luz só faz curva quando o espaço-tempo se curva. Então a luz acompanha a deformação do espaço-tempo, mas gente, isso é relatividade geral. Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Não vou só bugar a sua cabeça agora, ok? Olha lá, independência dos raios de luz. Então, quem costuma ir em show percebe isso. Os raios de luz se cruzam. Então, há um canhão de luz azul. A luz azul atravessa a luz vermelha.
Mas lá no chão você vai ver o raio vermelho chegando vermelho e o raio azul chegando azul. Por quê? Porque a interferência da luz não causa nenhum tipo de destruição, tá? Não é uma interferência destrutiva. É uma interferência, pode até trocar a luz ali, pode até ficar uma cor meio diferente, mas a partir do momento que essa interferência termina, a cor volta, a luz volta à cor dela original e não tem nenhum tipo de mudança definitiva, tá? Essa é a ideia. Então existe uma interferência não destrutiva, tem um resultado ali de cor, mas a luz segue o caminho dela tranquilamente e nada mais acontece, beleza? Outra coisa também bacana é o princípio da reversibilidade da luz. O que isso significa? Perceba que nós temos aqui uma representação de um espelho, tá? Esse traço aqui com esses risquinhos é um espelho. E nós temos duas pessoas olhando para o espelho em ângulo. Essa pessoa consegue enxergar essa pessoa pelo espelho, assim como essa pessoa aqui que está com o olho verde consegue enxergar a pessoa de olho azul pelo espelho. Por quê? Porque não importa o lado da emissão da luz. A luz reflete para todos os lados ali. Então, eu consigo enxergar de um lado e do outro, porque a luz ela tem o princípio da reversibilidade. Os raios se movimentam nas duas direções. Então, assim, se eu pensasse assim, a luz está refletindo do óculos verde ali, do olho verde para o olho azul. Aí, então, quem tem o olho azul não estaria enxergando verde e vice-versa. Mas não, quando duas pessoas se olham no espelho, estando do mesmo lado do espelho, ambas conseguem se enxergar. Por quê? Por causa do princípio de reversibilidade da luz, ok? Esses princípios da óptica, do comportamento de propagação da luz, nos dá esse fenômeno aqui, que é o fenômeno da sombra. Por que existe a sombra? Tá, gente? Exatamente por causa da propagação retilínea da luz e por causa da reversibilidade. Imagina aqui, ó, uma fonte pontiforme, uma lanterna, tá? E um corpo grande aqui e um anteparo aqui, uma parede, tá bom? Então, ó, se eu ligar, tudo aqui em volta está escuro, tá? Nós só temos a lanterna num quarto escuro. Quando as luzes da lanterna baterem no corpo opaco, elas vão refletir. E somente os raios de luz que estiverem, ó, fora, tá? Fora da interação com o corpo, vão iluminar a parede. E os raios que não passaram aqui pelo corpo opaco vão formar o que a gente chama de sombra, que no caso uma sombra projetada. É assim que uma sombra funciona. Agora, quando a fonte é extensa, sei lá, pensa naquelas lâmpadas de fluorescente que são, né, compridas, e aí elas estão iluminando um corpo que são do tamanho delas ou às vezes até menor. Aí nós temos aqui alguns raios a mais passando, ó. Das extremidades saem dois raios que vão interagir com as extremidades do corpo. Da outra extremidade da lâmpada aqui também saem mais dois raios, e aí nós temos aqui o que nós chamamos de penumbra, que é uma sombra, meio lá, meio cá, uma sombra um pouco mais fraca, digamos assim, tá? Então, pensa assim, eu coloco uma bola ali no anteparo, eu vou ter uma sombra bem forte da bola, e em volta dela eu vou ter uma espécie de uma mancha. E fora da mancha, a luz passando naturalmente, tá? Então, nós temos aqui a penumbra projetada e a sombra. Então, são dois níveis de sombra aí, porque a fonte de luz é extensa. O Sol é uma fonte extensa. Por quê? Porque o Sol é muito maior do que a Terra e muito maior do que a Lua. E aí nós temos esse fenômeno maravilhoso aqui, que é o fenômeno dos eclipses, que acontece no eclipse lunar, tá? A Lua entra ou na penumbra da Terra aqui, ó, formando uma reflexão, um eclipse parcial, ou então ela entra na sombra da Terra e nos dando a visão aqui de um eclipse total, ou seja, a Lua completamente encoberta pela Terra. No Sol, ao contrário, é a Lua passando na frente entre o Sol e a Terra, quando o eclipse é solar, tá? Então perceba que aqui o Sol, quem está na Terra aqui, ó, nessa faixa aqui da sombra da Lua, vê um eclipse total. Mas quem estiver fora aqui, um pouquinho para cá, que aqui não tem os raios desenhados, mas tem a penumbra também. Quem está na penumbra vê um eclipse parcial, tá? Quem está na sombra vê um eclipse total, que é um dos fenômenos mais incríveis da natureza. Não vi nenhum ainda, mas pretendo um dia ainda assistir a algum, que deve ser uma experiência muito bacana, tá bom? Então esses são os eclipses. Agora eu vou colocar para vocês aqui
uma simulaçãozinha do GeoGebra. A Lua passando na frente da Terra, ó, quando ela entra naquela sombra azul da Terra, é o eclipse lunar. Quando ela passa na frente da Terra, a sombrinha cinza dela eclipsa o Sol. Então quem está nessa faixa da Terra vai ver o Sol eclipsado, ou seja, vai ficar de noite, tá? Então perceba aí como é que funciona. Bem legal, né? Bem bacana, tá? Então beleza, essa foi a nossa aula de introdução à óptica geométrica, princípios da luz, como que a luz se comporta, como que a luz interage com a matéria, como a luz interage com os meios, e espero que você tenha gostado da aula. Aquele abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir. Abraço!